É. O Rê falou que tava caindo, que tava como pausado. E aí, deu certo? Será que agora vai? Deixa eu tirar o som disso aqui. Gente, vocês estão me ouvindo, me vendo? Ou tá pausado essa porcaria ainda? Ninguém fala comigo. Rê, tá me vendo agora? Deu certo, amor? Foi? Oi, Carolzinha. Então é o seguinte, então vamos lá. O que eu tava falando antes é que eu queria que isso aqui fosse muito prático, assim, bem objetivo, bastante prático. Não, ai, faça um bom currículo, tá? Mas o que que é um bom currículo? Eu tava tentando procurar aqui pra colocar pra vocês o meu currículo e o currículo do Rê, pra gente conversar, mas não vai, eu não sei pôr. Talvez dê pra fazer, mas eu não sei fazer. Então eu falei que depois eu vou pôr nos meus stories o meu currículo, o currículo do Rê, pra gente conversar, pra vocês verem os exemplos daquilo que a gente vai falar aqui, tá bom? Então vamos lá, eu anotei aqui num papelzinho algumas coisas que eu não queria esquecer de falar, que é sobre currículo, entrevista e carreira de modo geral. Então, de currículo, algumas coisas que eu acho que são importantes a gente conversar, principalmente para quem tá começando. E uma coisa bem geral. Primeiro, português, isso não tem como, gente. Não é nesse mais que tem ao lado? Não tem, Carolzinha. O que tem aqui do meu lado do adicionar comentário tem uma câmera com mais, mas é para alguém participar da live. Eu tentei todos os outros botões, nenhum me permite pôr imagem aqui. Não sei. Aqui do lado não tem nenhum. Então é isso, português. Português, gente, não tem como, não importa o que carreira que você vai seguir. Pro seu currículo é importante, pra sua entrevista é importante. Se você for fazer concurso, vai cair português na sua prova. Então não tem pra onde correr, gente. Tem que saber de português, tem que ler, sei lá, que você leia a revista da Gibi da Mônica pra aprimorar, que você leia. Você não quer ler artigo científico, você não quer ler ficção, ler autoajuda, não importa, leia pra melhorar o português. Acho que isso é bastante importante. Segunda coisa pro currículo, você quer pôr foto? Eu acho que é bacana pôr foto, porque agora muito dos currículos, a gente não entrega mais, né, na porta das empresas. A gente manda por e-mail, ou põe no Vagas, põe na Cato, então dá pra ver sua foto. Então escolhe uma foto legal, escolhe uma foto com fundo legal, uma foto com cara de profissional. Não vai botar uma foto, sei lá, que você tá na praia. Escolhe uma foto bacana. Outro ponto importante, quando a gente coloca lá em objetivo do currículo, normalmente a gente coloca a função que a gente quer exercer, né, na vaga que a gente está procurando. Então, sei lá, você bota lá como objetivo enfermeiro. Isso é tão pouco, isso é tão vago. Eu não tô falando para você encher linguiça do seu currículo, mas coloca um objetivo legal. O que você pretende naquela empresa? Ou, de repente, tenta aprimorar esse objetivo para a empresa que você vai trabalhar ou para o cargo que você vai trabalhar. Então, isso era uma das coisas que eu queria mostrar no meu currículo e o do Rê. Que o meu currículo, ele tá pronto para uma vaga... Foi quando eu prestei para a vaga de sênior lá do hospital. Então, é uma vaga assistencial. Então, vocês vão ver lá que o meu objetivo eu coloco que é prestar uma assistência de qualidade, com uma prática baseada em evidência, que é fazer a minha equipe crescer comigo. Então, meu objetivo não é só ser enfermeira. É qual a enfermeira que eu quero ser? O que eu quero propor com o meu trabalho? Entenda, vocês vão olhar lá a hora que eu pôr no Stories. É um parágrafo, não tô enchendo linguiça, mas eu tô... A hora que a pessoa pega o currículo e lê, ela fala, poxa, essa pessoa se dedicou para fazer esse currículo, né? Se esforçou, pensou. Então, não é só lá, enfermeira. E o do Rê, o currículo do Rê, foi para quando ele entregou para ser professor da FAM. Então, você vai ver lá que o objetivo dele é diferente. O objetivo dele, apesar dele ser enfermeiro, como o objetivo dele era ser professor, então ele colocou lá, disseminar conhecimento, formar pessoas. Então, é um objetivo todo pensado. Então, quando você for
se candidatar para uma vaga, pensa direitinho no objetivo. Então, de repente, você está se candidatando para uma vaga específica, no centro cirúrgico, coloca lá as especificidades do seu objetivo, de prestar uma assistência com qualidade. Então, eu vou colocar o exemplo para ficar mais claro para vocês depois. Mas pensem com carinho no objetivo, não bota lá qualquer coisa, entendeu? Enfermeira e pronto. Enfermeira de centro cirúrgico. Tá, mas o que você pretende agregar com o seu trabalho? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do seu currículo, quando você for falar da sua experiência, mesmo que você não tenha experiência na enfermagem, você trabalha em outro lugar, numa outra empresa, descreve sucintamente o que você fez nessa empresa. Então, de repente, você coloca lá, eu era vendedor de roupa no shopping, né? Então, experiência, vendedor de roupa de 2019 a 2020. Tá, mas o que você fazia lá no seu trabalho que vai agregar para o seu trabalho agora? Então, de repente, você quem organizava o estoque, então você é uma pessoa que tem noção de organização. Ah, sei lá, eu fazia prospecção na rua. Pô, então é uma pessoa que tem desenvoltura. Coloca lá direitinho o que você fazia, que tipo de vendedor que você era. Você tinha alguma atribuição a mais? Isso é muito legal. Isso enriquece o seu currículo sem parecer que você está enchendo linguiça. De repente, você quer colocar um estágio que você fez. Então, não é... fiz estágio na graduação em tal e tal e tal lugar. E aí você enche lá, põe uma porrada de coisa. Foca numa coisa que foi importante. Então, de repente, você está participando para uma vaga no Hospital do Rim. E você fez um estágio num lugar que era sobre transplante. Pô, então você passou por um lugar que fazia transplante de rim. Você tem coisa para falar, você viu coisa lá. Coloca no seu currículo. Estágio no hospital, na área tal de transplante, tive contato com pacientes transplantados renais. Então, o cara, a hora que lê o seu currículo, ele fala, pô, ele pensou pra fazer, ele tá vindo pro Hospital do Rim e tá me descrevendo uma experiência que ele teve com esse tipo de paciente. E isso serve, de repente, não é uma vaga específica, mas é um currículo que você quer deixar pro vagas. Coloca lá experiências anteriores que você teve que tiveram coisas, como eu disse, do vendedor, importantes. Que mais que eu fiz aqui? Cuidado com a escolha da foto, objetivo, experiência. Eu acho que de currículo não é isso. Eu vou deixar lá os exemplos para vocês. Esses dias eu tava fuçando num grupo de Instagram, de Facebook, sobre enfermagem, e uma moça tinha uma moça pedindo ajuda para fazer um currículo e uma outra disponibilizou dela para ela copiar. Gente, não usa o modelo dos outros. Assim, primeiro que o modelo da menina tava bem esquisito. A frase dela, da apresentação pessoal, tava toda sem, como é que fala? Desformatada, com erro de português. Então, tomem muito cuidado com isso. Então, essa é a primeira coisa, currículo. Sobre entrevista, que eu tenho tempo que eu falei que tinha dado algumas dicas para aquela moça que conseguiu o emprego, que eu queria trazer aqui. Gente, não tem nenhuma técnica surpreendente, nada especial, até porque eu não sou especialista nem sou de RH. Mas algumas coisas que eu falei para ela, que são coisas que a gente, às vezes, erros bobos que a gente comete e podem fazer a gente pôr tudo a perder. Então, primeira coisa, não mente porque vai dar ruim. Não mente e não tenta copiar as coisas que a gente vê na internet. Então, perguntas muito comuns e que você vai achar um monte de coisa na internet. Qual é o seu principal defeito? E cursos e congressos têm uma certa validade de anos pra cá? Carolzinha, eu acho que não tem validade, mas eu acho que se tiver realmente relevância e importância, sabe? Então, por exemplo, eu não coloco, no meu currículo não tem nenhum congresso, apesar de eu ter participado de alguns congressos em pediatria, eu não coloquei nenhum, porque já tem alguns anos, mas eu fiz um curso da Publicase, que é um curso de escrita científica, que eu já fiz tem um tempo, eu tava na faculdade. É um curso velho? Mas é um curso muito importante, muito legal, e que é importante para minha carreira, principalmente quando eu estava participando da vaga de sênior, que era um trabalho de escrita científica e tal. Então, isso foi um curso que eu coloquei, apesar de ser antigo, porque me agregou muito, porque foi importante para minha carreira. Agora, congressos, essas coisas eu não coloquei. Então, se for um congresso recente, importante, ou você apresentou um trabalho legal, aí eu acho que vale a pena. Senão, eu acho que fica meio que enchendo linguiça, sabe?
Porque principalmente quando a gente tá na faculdade, quando a gente é recém-formado, a gente participa de muitos congressos, né? A gente faz muita coisa, vai em simpósio, tudo que aparece a gente vai, tudo que alguém dá desconto pra gente participar, a gente faz. Então eu acho que algum que seja bem focado pra sua carreira e pra vaga que você pretende é legal colocar. E isso pode mudar, né? Então é legal ter esse currículo que se adapta dependendo do lugar que você quer ir. Tava falando da entrevista. Então, de repente, você lê lá na internet, alguém pergunta assim, que defeito que eu falo na entrevista? É sempre uma dúvida que bate, né? Cuidado pra você não pegar qualquer dúvida que você vê na internet, qualquer defeito, porque o importante mesmo do defeito não é nem qual é o seu defeito, mas é o que você tem feito pra melhorar essa falha que você tem. E aí, muito provavelmente, o entrevistador vai te perguntar. Então, de repente, você fala assim, qual que é o seu defeito? E você fala, sei lá, perfeccionismo, que é a maior furada, né? E aí a pessoa te pergunta, tá, mas o que você tá fazendo pra melhorar esse defeito? Aí você fica panguando, você não sabe responder porque, sei lá, você leu na internet. Ou, de repente, o cara nem te pergunta, mas é bacana você tomar a iniciativa. Então, por exemplo, você fala assim, o cara te pergunta, qual que é o seu defeito? Você fala assim, eu tenho dificuldade pra falar em público, mas eu tô fazendo um curso de oratória. Perfeito. Você sabe se analisar, você sabe um defeito que você tem e você tá trabalhando pra melhorar. É só isso que o cara quer ouvir. Agora, isso também tem que ser muito pensado, porque veja o meu exemplo do Renan. Se de repente eu falo na entrevista que eu tenho dificuldade para falar em público, isso não vai ter grande impacto, né? Não tem grande impacto na vida de um enfermeiro ali assistencial, ele não conseguir falar em público. Agora, imagina o Renan tentando uma vaga de professor e falar assim, eu tenho dificuldade para falar em público. Acabou para ele, né? Então, pensa com carinho nesse defeito, pensa o que você tá fazendo para melhorar, mas pensa se isso não é primordial para a vaga que você vai prestar. Então, de repente, sei lá, o enfermeiro assistencial fala que a dificuldade dele é trabalhar em equipe. Puta, acabou pra ele. Acabou. Então, toma cuidado, pensa com carinho, pensa em você realmente e já pensa naquilo que você vai falar que você tá fazendo pra melhorar. Então, nem espera o cara perguntar. Já fala o defeito, já fala o que você tá fazendo pra arrumar. Eu tenho muita dificuldade pra falar em público, mas eu já tô fazendo um curso de oratória. Matou a pau. E a mesma coisa vale para quando você vai falar lá na entrevista sobre uma qualidade sua. Seja para falar de qualidade, seja para falar de experiência, contra fatos, não há argumentos. Então, se você vai dizer lá Boa noite. Se você vai dizer lá pro cara, sei lá, que você é muito responsável, saiba dar um exemplo de responsabilidade. Então, de repente, você não tem outro trabalho para dizer, você não tem experiência na enfermagem. Dê exemplo de outro lugar que você trabalhou. Então, aquela moça que eu conversei, ela trabalhava como cuidadora de idosos numa casa de repouso. Falei pra ela, sei lá, então de repente você pensou que você quer falar na entrevista que você é muito responsável. E aí pensa nos exemplos que você vai dar. Não sei, era eu que ficava com a chave dos psicotrópicos dos velhinhos. Era eu que ficava com a chave para fechar lá a casa de repouso. Você quer falar que você tem iniciativa? Então fala, todo final de ano era eu que era responsável por fazer a festa de Natal dos velhinhos. Entendeu? Então, sei lá, você trabalhava numa loja de R$1. Pensa lá, o que você fazia que era um diferencial? Era eu que organizava o estoque. Eu que ficava responsável por treinar os funcionários novos. Mário, eu nunca trabalhei na vida, não fiz nada. Então pensa, sei lá, gente, na igreja, você vai na igreja. Eu sou a responsável pelos coroinhas da igreja. Não, então eu não vou na igreja, mas eu vou, sei lá, na minha casa, eu sou responsável pelas finanças da minha casa, entendeu? Então, toda vez que você falar que você tem uma qualidade, que você tem uma experiência, saiba dar exemplos. Olha, Vicente. Deixa eu ler aqui. Quando me perguntam isso, eu falo que eu sou estabanada, mas eu sou mesmo. Em tudo eu bato, me esbarro. Eu não sei como melhorar isso. Eu não sei. Então, aí que tá. Eu não sei, dependendo de onde você for, se ser estabanada é um negócio legal pra você falar na entrevista.
Porque o nosso trabalho, imagina você vai fazer uma entrevista para trabalhar no centro cirúrgico, para ser circulante da sala, e você diz que é estabanada. E aí corre o risco de você contaminar o material todo. Então, pensa em alguma outra coisa para você conseguir falar e você conseguir dizer alguma coisa que você melhorou. Porque estabanada, dependendo do local que você vai fazer entrevista de emprego, talvez pegue mal. Entendeu? Então, pensa nesse detalhe. Então, de entrevista é isso. É pensar com carinho nos exemplos que você pode dar. Outro erro que a gente costuma cometer quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente às vezes tá tão desesperado pela vaga e tão desesperado pela vaga ou tão desesperado para conseguir um emprego, que a hora que o entrevistador começa a perguntar, você fica desesperado para dizer por que o trabalho vai ser importante para você. Então, você fala lá que você precisa muito do emprego, que o emprego vai ser maravilhoso para você, que você vai aprender muito, Mas, presta atenção, pro entrevistador, não importa o quanto o trabalho vai ser bom para você, a sua contratação tem que ser boa para ele. Então, você tem que vender o seu peixe e dizer para ele assim, você precisa de mim na sua empresa. Você precisa do meu trabalho. Não é você que precisa do emprego, é ele que precisa de você. Então, você tem que dizer como você é maravilhosa para aquela vaga, como você é perfeita para aquela vaga, entendeu? Então, quando você pensar lá na entrevista, então, de repente, você pensa lá... então, que nem eu trabalho em UTI pediátrica, vamos supor que eu quero trabalhar num outro hospital em UTI pediátrica. Então, eu vou vender o meu peixe, que eu tenho 12 anos de experiência, que eu cuido de paciente eu não quero dizer que a gente vai chegar com arrogância, mas assim, vender o seu peixe no sentido de dizer pro cara, você precisa de mim. Eu tenho 12 anos de experiência, eu cuido de paciente grave, eu sei cuidar de paciente em pós-transplante cardíaco e pós-cirurgia cardíaca. Eu apresentei um PBE lá na UTI onde eu trabalho, que é a prática baseada em evidência, e eu consegui mudar uma prática, diminuir o número de infiltração na minha unidade depois do meu trabalho. Você tá entendendo como muda a perspectiva? Então, assim, o cara precisa de mim. Olha como eu sou boa. Então, sem arrogância, mas você dizer pro cara, olha como você precisa de mim. Você vai falar, Mari, eu não tenho experiência, eu não consigo dizer essas coisas pra ele. Se você tiver experiência em outro emprego que não seja na enfermagem, você dê. Ou você dê como eu tô te dizendo. Em casa, na igreja, na faculdade, no seu grupo de estudo. Você vai dizer pra ele assim, olha, você precisa de mim, eu tenho muita iniciativa na faculdade, eu que tomei iniciativa e juntei um grupo de estudo e nós apresentamos um trabalho no CIEM, nós apresentamos um trabalho num congresso de oncologia. Você entendeu? O cara tem que sentir que ele precisa te contratar. E não o contrário, não é você que tá desesperado pelo emprego. Eu acho que isso muda muito o insight na hora que você vai se apresentar na entrevista. Outra coisa, normalmente agora as entrevistas, eles perguntam se você... Pra você falar de você, eles falam, fala um pouco de você. Toma cuidado pra você não começar a falar demais da sua vida pessoal e esquecer de falar da sua vida profissional. Então, dá uma resumida boa na sua vida pessoal e deixa pra gastar tempo falando das suas conquistas profissionais. De novo, Mari, não tenho experiência. Então, vai falar das coisas legais que você fez na faculdade. Dos trabalhos que você apresentou, dos congressos que você participou, das iniciativas que você tomou. Gente, coisas, sei lá, coisas pequenas, mas que fazem... Então, sei lá, você vai falar o quanto você é responsável, você era representante de sala, você que fazia intermediação entre os seus professores e os alunos. Sabe essas coisas assim? Pausado aqui pra mim, voltou? Essa internet é uma benção. Entendeu? Então, o segredo tá aí. Pense em características bacanas que você quer levar para sua entrevista e pense em exemplos para dar. Seja na sua vida, se você não tem vida profissional, se é seu primeiro emprego, pensa lá na sua vida pessoal, na sua vida em grupo, em comunidade, o que você pode levar para a entrevista, tá? O que mais? Então, eu pus aqui, entrevista não mentir, que é principalmente essa coisa de você querer pegar dicas da internet que depois você não sabe explicar, não sabe dar exemplo. Pensar no que está fazendo para melhorar seu defeito, explicar por que a empresa tem que te contratar, pensar em fatos para embasar os argumentos. Então é isso, contra fatos não há argumentos. A hora que você fala assim, eu sou responsável e eu fazia tal e tal coisa no meu antigo emprego, não tem discussão.
Algumas outras coisas que sempre a gente pensa em carreira. Então, Mari, eu comecei agora e eu não sei que caminho seguir, eu não sei se eu procuro o primeiro emprego, o que eu faço. Eu acho que depende muito. Não acho que tem um certo e um errado, eu acho que tem aquilo que você quer fazer pra sua vida. Então, se de repente você resolveu que você quer ser concursado, excelente, perfeito. Então, traça uma meta na sua vida, comece a estudar, comece a ver o que cai nos concursos, que tipo de concurso que você quer prestar. Mari, quero fazer residência, tá? Então, um ano antes de acabar a faculdade, leva pra trabalhar com você, meu senhor pediátrico. Manda o currículo que eu mando pra minha chefe. Então, vê um ano antes, que residência que você quer prestar. Estuda para aquela prova de residência em específico. Residência é um caminho super bacana, tem um salário bacana, que às vezes é melhor do que quando você é contratado como enfermeiro júnior. Mari, eu não quero nada disso, eu quero trabalhar numa empresa. Então, prepara o seu currículo um ano antes, no último ano da faculdade, começa a pensar nisso na faculdade para quem tá estudando, para você ter esse monte de coisa para falar lá na entrevista. Você tem que trabalhar na faculdade, no sentido de trabalhar, de levar trabalho para congresso, de participar de... pega tudo que tem lá na faculdade, participa de tudo que você puder, iniciação científica, grupo de estudo, Enfim. Só pra finalizar também, pra não acabar com a sexta-feira de vocês, na sexta-noite. Parar de balançar, senão vocês vão vomitar daqui a pouco. Então, a última coisa que a gente tava falando era sobre carreira. E aí, o que eu falei agora pra vocês, então, se planejar com antecedência, pensar o que você quer fazer e não deixar a internet te consumir muito, sabe? No sentido de que você começa a entrar nos perfis aqui, principalmente nesses que falam da enfermagem, aí você começa a seguir uma pessoa, essa pessoa fala que a única carreira possível é você fazer residência. Só essa carreira é possível, o resto não presta. Só que aí, quando você acaba a residência, você faz o quê? Outra pessoa vai falar que concurso é a vida, só tem vida no concurso. Outra pessoa vai falar que a única chance de você ganhar dinheiro e ser feliz na vida é se você empreender. E aí, se você deixa, você vai caindo nessas pilhas e você vai enlouquecendo. Então, tomem muito cuidado com isso. Pense com carinho aquilo que você de fato quer pra você. Aquilo de fato você quer pra sua carreira profissional e investe naquilo. Independente do que as outras pessoas vão falar, entendeu? Então, sei lá, você de repente quer fazer concurso, se mata, se dedica, estuda pra caramba. A hora que abrir um concurso, você tá pronto. Não quero, eu quero fazer residência. Se mata, estuda e passa naquela prova de residência. Enfim... E para quem tá estudando ainda, para quem pretende estudar enfermagem, não sei como é em outras cidades, em outros estados, mas se você mora em São Paulo, pensa com carinho aonde você vai se formar. Isso faz muita diferença, gente. Por exemplo, quem faz o curso técnico ou faz a faculdade no Einstein, as chances de você ser contratado depois é muito maior. Falar, ai, Mari, mas custa muito caro. Ok, mas eles têm 1000 possibilidades de bolsa. A mesma coisa é pro Santa Marcelina, é pro Sírio-Libanês, é pro São Camilo. São hospitais grandes que têm uma formação bacana, que depois você tem chance de crescer dentro da própria empresa. Então não desperdice seu tempo fazendo, o técnico lá na rebimboca da parafuseta. Porque é isso, depois você tá com o diploma na mão, e aí, você vai fazer o que da vida? Então, pra quem ainda não começou, pra quem pretende começar... Pensa com carinho na sua formação. Entra, presta os esquemas de bolsa. Eu sei que o Sírio tem um esquema de bolsa legal também. O Santa Marcelina. O Santa eu acho que não tem mais curso técnico, mas tem a faculdade. E que depois você pode ser promovido lá. Tem chance como enfermeiro júnior. Então, pensem com muito carinho, porque é isso. Depois a pessoa sai com o diploma na mão e não sabe o que fazer, e não sabe montar o currículo, e não sabe passar por uma entrevista. É muito, muito cruel isso, muito difícil. O que mais que eu tinha pra falar pra vocês? Que eu tinha falado pra aquela moça na entrevista, eu acho que era isso. E aí, cuidado com a aparência também. Hoje em dia tem muita entrevista que é online, mas não descuida da aparência. Coloca uma roupa legal.
Cuidado com a maquiagem pras meninas, cuidado com o cabelo e com barba pros meninos. São coisas básicas, mas é que na hora, às vezes, a gente esquece. Cuidado com unha, com mão, na hora que você for passar pela entrevista. Se for entrevista pessoal, você for passar pela entrevista. Se for entrevista pessoal, cuidado com um perfume forte. Essas coisas que a gente também, que é um geralzão que a gente já sabe, né? O que mais? Eu acho que é isso, gente. Eu vou tentar deixar salvo pra quem... Sexta-feira à noite é complicado, 10 horas da noite ainda, a galera não consegue participar. Mas eu espero que pra quem assista seja útil de alguma maneira, ajude, tenha algum insight na hora de passar pela entrevista. E uma coisa importante que eu não queria esquecer de falar pra vocês. É muito sofrido quando a gente vai fazer entrevista e a gente fica muito ansioso, muito nervoso, né? Então, na hora da gagueira, você não sabe o que falar, dá dor de barriga, é uma confusão. Daí, eu vou deixar nos stories também depois. Tem um psiquiatra que ele tem uma série com 3 vídeos no YouTube. Ele chama Dr. Jorge Rodrigues. Se você colocar no YouTube Dr. Jorge Rodrigues Ansiedade, você vai ver lá três sequencinhas de vídeos dele. E ele ensina algumas técnicas bem bobinhas, mas que super funcionam pra você se acalmar e não ficar tão ansioso na hora. Então, são técnicas que ele chama de aterramento, porque quando a gente tá muito ansioso, você normalmente tá fora do presente, né? E a gente, principalmente antes de entrevista, a gente tá ansioso com o porvir. Então, você vai no caminho da entrevista pensando, ai, meu Deus, se eu falar alguma coisa errada, se ela me perguntar uma coisa que eu não sei responder, e se eu tiver dor de barriga na hora. E aí, quando você chegar a hora da entrevista, você já tá em pânico. Então, ele ensina lá 3 técnicas pra você fazer num momento, assim, de crise de ansiedade. Que são umas coisas bem, bem tranquilas, assim, de exercício respiratório e tal. Mas, que funciona real. Se você fizer direitinho, funciona muito. E você consegue se acalmar pra fazer entrevista com um pouco mais de calma, de fôlego, sabe? Então, assistam lá depois. É bem legal. Eu acho que ajuda bastante. Porque a ansiedade atrapalha demais na hora da entrevista. Você fica nervoso. Aí você esquece dos exemplos que você pensou. Você esquece de falar coisas importantes que você queria dizer. Então, fazer as técnicas é bem legal. Na prova escrita, quais cuidados? Eu acho que as provas mudam muito dependendo da vaga que você vai prestar, mas uma coisa é a unanimidade, que é cálculo de medicação. Toda prova, não importa se você vai prestar uma prova para o centro cirúrgico, para pediatria, não importa que área do hospital, a não ser que seja uma área administrativa, né? Mas se for área assistencial, vai cair cálculo de medicação com certeza absoluta. Então, tanto para enfermeiro quanto para técnico, precisa estudar cálculo de medicação, precisa estar na ponta da língua. Cálculo de medicação para fazer direitinho a prova escrita. E para técnico, eu acho que deve cair bastante coisa de procedimento, como é que fala? De terminologia. Para enfermeiro cai, sai. Se for uma entrevista específica, então estuda sobre especificidades. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista para pediatria, estuda sobre as principais doenças da criança, sobre puericultura, desenvolvimento infantil. Você vai fazer uma entrevista sobre diabetes, sei lá, para ser educador em diabetes, dá uma estudada sobre diabetes. Mas, de modo geral, é cálculo de medicação e para o enfermeiro sai. Essas coisas sempre vão cair. Prova. Tem lugar que tem prova, principalmente para enfermeiro júnior ou para prova de residência, tem prova prática. Então, assim, acho que uma dica bacana para essas provas práticas é não se preocupar, principalmente para quem é recém-formado, não se preocupar tanto em ser impecável na técnica, porque a gente já espera que alguém recém-formado não vai ter primazia na técnica, mas se preocupa com os detalhes do comportamento, porque é principalmente para isso que servem essas provas práticas. Então, por exemplo, sei lá, você passa por uma prova que você tem que passar uma sonda num paciente. É importante você não cometer nenhum erro esdrúxulo ali na passagem da sonda, mas o que os caras querem ver é se você cumprimenta o paciente, se você orienta o paciente, se você avisa antes o que você vai fazer, se o paciente, a hora que ele fala que ele tá com dor, se você respeita, para o que você tá fazendo. Então, quando você for para essas provas práticas, vai pensando principalmente na parte comportamental.
E eu acho que é isso, gente. Eu vou tentar deixar tudo salvo. Vou deixar lá o meu currículo, o meu e o do Rê nos stories, pra quem quiser dar uma fuçada, uma olhada. Pensando aí que o Rê, esse currículo do Rê era pra uma vaga de professor e pra mim era uma vaga de assistencial sênior. E vou deixar o nome lá do vídeo do YouTube para as práticas de ansiedade, tá bom? Um beijo pra vocês e eu acho que é isso. Até!